Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Papo com a Nutri, episódio 33. Seja bem-vinda à nossa live, aqui, nossa semana de aquecimento para a nossa jornada do emagrecimento, que vai acontecer ao longo do dia 27 de março até o dia 2 de abril. Então faltam somente 5 dias para esse grande evento que vai começar muito em breve. Quem aqui está comigo desde o início da primeira live da semana passada, digita eu aqui embaixo nos comentários. Bom, esse episódio de número 33 do Papo com a Nutri, um programa onde eu ensino mulheres a acelerar o seu metabolismo e emagrecer até 10 quilos em 15 dias comendo de tudo. Eu me chamo Bruna Menegari, especialista em emagrecimento feminino, e nesse episódio de hoje a gente vai contar aí com a participação de um convidado muito especial e nós vamos falar sobre a farsa dos alimentos light, diet, e vamos revelar os 6 alimentos que mais engordam. Os 6 alimentos que mais engordam, meninas. Quem aqui está me acompanhando desde o início da live da semana passada, digita eu aqui nos comentários. Eu quero saber, você é nova por aqui? Comenta aqui de onde você está me assistindo, qual é a cidade que você está me assistindo, se você é nova, chegou agora, você já está comigo desde outras lives. Comenta aqui para eu saber. Sejam todas bem-vindas. Então hoje, meninas, vou falar aqui, junto com o meu convidado, de 6 alimentos que mais engordam vocês. Então, vocês vão descobrir que alimentos são esses que vocês consomem, né? Que vocês estão sendo enganada. Então, você precisa ficar aqui comigo até o final desse episódio de hoje do Papo com a Nutri. E claro, já clica aqui no aviãozinho, compartilha essa live aí com pelo menos 3 amigas que vão gostar de saber também o que eu vou ensinar hoje para vocês, tá bom? E bom, deixa eu chamar aqui o meu convidado para essa noite de hoje. Deixa eu chamar ele por aqui, vamos ver se ele já está. Esperar ele entrar aqui. Boa noite, seja muito bem-vindo. Meninas, Boa esse é o noite. nutricionista Venceslau Fernandes. E eu vou deixar ele se apresentar um pouquinho aqui para vocês nessa noite de hoje. Boa noite, meninas, tudo bem? Bom, que massa estar aqui com vocês hoje. Legal ter vocês aqui com a gente. Bom, como a Bruna falou, meu nome é Venceslau. Eu também sou nutricionista, fiquei muito feliz com o convite, né? Ao longo dessa minha jornada de vários anos na nutrição, tem boa parte da minha vida foi relacionada à parte de suplementos, alimentos em geral, essa parte de rotulagem, desenvolvimento de produto. Então, vai ser um tema bem legal a gente desvendar aí quais que são realmente a farsa dos alimentos e, inclusive, poder discutir um pouquinho quais são os alimentos que realmente engordam sem vocês perceberem. Alimentos que muitas vezes parecem muito saudáveis e, na verdade, não são. Então, vai ser uma live mega especial, com muito conteúdo. Aproveitem bastante, como a Bruna sempre diz, anotem tudo que vocês puderem aí, tá? Porque vocês hoje têm 2 nutricionistas aqui para conversar com vocês. Bom, meninas, o Venceslau, ele é um dos professores do meu programa de emagrecimento avançado feminino também, junto com a Patrine, tá certo? Ele ministra algumas aulas importantes lá dentro do programa. E, bom, Venceslau, eu percebo que há muita confusão entre alimentos light, diet, tradicional e assim por diante. Algumas pessoas pensam que é tudo a mesma coisa, outras que o diet é melhor, outras que o light é melhor. E tem algumas também que acreditam que 100% das vezes eles são saudáveis, né? Então, eu quero que tu explique para as meninas qual é a diferença entre essas opções. Legal, interessante. Essa é uma dúvida bastante comum, né? A gente começa a responder essa pergunta com uma outra. Será que todos os alimentos industrializados eles são ruins?
E a verdade é que não. Não são todos os alimentos industrializados que são ruins. A gente pode citar alguns, como o iogurte natural, é um alimento industrializado, que ele passa por um processo de indústria para ele ser envasado, colocado numa embalagem, enviado para o mercado. O azeite de oliva é um alimento industrializado. Né? A azeitona passa por um processo, por uma prensa, para ser extraída aquele óleo a frio, é colocada numa garrafa de vidro e vendida. Então, são alguns exemplos de alimentos que são industrializados que eles são saudáveis. Então, não é 100% verdade dizer que todos são ruins. Agora, claro que a gente tem vários que realmente não prestam, né? E aí, dentro desse contexto, a gente tem versões dos alimentos. Da mesma forma que a gente tem versões de carro, que a gente tem versões de micro-ondas, versões de geladeira, a gente tem versões de alimentos. Então, a gente parte do alimento tradicional, que é aquele alimento que a gente chama de alimento original. Tá? Esse é o alimento referência daquela empresa, né, daquela indústria. E aí depois outras versões são lançadas. E aí a gente entra no light e no diet. Pois é, muita gente acha que ou é a mesma coisa, ou que um é melhor do que o outro, ou que ou eles são sempre bons ou sempre ruins. Mas o fato é que quando a gente fala de um alimento light, significa que ele reduziu 25% de alguma coisa em relação à versão original dele. Então, o que isso significa? Se eu tenho o requeijão normal, né, o original, o comum, o tradicional, e o light. A versão light, ela tem que ter 25% menos alguma coisa que tem nesse tradicional. Pode ser 25% menos calorias, pode ser 25% menos gordura, pode ser 25% menos gordura, proteínas, 25% menos sódio, algum ingrediente, algum nutriente ali dentro. Tem que ter 25% menos. Então, essa é a premissa do light, ok? Então, não necessariamente ele vai ser 25% menos calórico. Então, às vezes, a quantidade de calorias é igualzinha à da versão tradicional. Então, isso o pessoal tem que ficar de olho nesse aspecto. Já quando a gente fala do alimento diet, a gente já está falando de um alimento que ele é especialmente desenvolvido. E por que a gente fala que ele é especialmente desenvolvido? Porque ele foi elaborado para um público específico de pessoas. Então, o alimento que é diet, ele é retirado alguma coisa. E aí é onde entra o maior erro das pessoas, das mulheres, em relação a isso, que é achar que o alimento diet, ele é zero açúcar. Mas não é verdade isso. Ele pode ser zero açúcar, mas ele pode ser zero sódio, ele pode ser zero colesterol, zero gordura. Um alimento diet é aquele que a gente tira algum nutriente dali de dentro. Né? Então, é um alimento especial. Se a gente for pensar para um paciente hipertenso, o alimento diet pode ter zero sódio. Se for para um paciente diabético, ele pode ter zero açúcar, né? Mas não necessariamente ele vai ser zero açúcar. Algumas versões são interessantes até, quando a gente compara com a versão normal, com a versão tradicional original. Mas boa parte das vezes, infelizmente, tem pouca ou nenhuma diferença se a gente for observar de verdade na prática isso. Tá? E muitas mulheres realmente acabam investindo nesses alimentos, achando que vão ter uma grande transformação por conta deles, né? Perfeita a tua explicação. Meninas, vocês conseguiram entender a diferença entre um e outro? Comenta rapidão aqui, comenta aí. Sim ou não? Coloca aqui embaixo nos comentários para a gente estar sabendo se você conseguiu entender. Se você tiver alguma pergunta relacionada também a isso, já manda aí para a gente estar respondendo vocês, tá certo? Bom, e quando o assunto é emagrecimento, é normal aí a mulherada já ir correndo o quê? Substituir os alimentos que tem em casa, né? Então, eu sei bem disso porque eu já acompanhei milhares de mulheres nesse processo e é uma das primeiras coisas que elas relatam. Nutri, já estou aqui atualizando a minha despensa, a minha geladeira, comprando tudo light. Gente, o que acontece? Só que há uma situação que essa substituição não vai garantir que você vai emagrecer. Então, na verdade, pode ser aí uma das razões pelo qual não te deixa emagrecer, exatamente essa. Talvez você saiba, talvez não, mas existem alimentos light, por exemplo, e diet, que são tão ruins ou até piores que as versões tradicionais e ainda te fazem jogar dinheiro no lixo, não é mesmo, Venceslau?
Bom, eu vi que teve, acho que passou um nomezinho ali que talvez não tenha entendido de forma clara, mas só para a gente recapitular isso, quando eu falo alimento light, ele tem 25% menos alguma coisa que a versão original. Então ele pode ter 25% menos açúcar, 25% menos calorias, 25% menos sódio, e a versão diet é quando a gente tira algum nutriente dali de dentro. É zero, mas ele pode ser zero açúcar, mas não obrigatoriamente. Pode ser zero sódio, zero colesterol. Então, o diet a gente tira alguma coisa dali de dentro. E aí, muitas pessoas realmente, elas se deixam levar por esse nome. Light, diet, acabam comprando produtos por causa dessa terminologia, por causa dessas frases que tem ali. E aí, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, infelizmente, as pessoas acabam jogando dinheiro fora em função disso, né? Existe, por exemplo, no mercado, o achocolatado. O achocolatado tem a versão tradicional e tem a versão light, né? Quando a gente começa a comparar a versão light com a versão tradicional, à primeira vista até chama atenção, é uma embalagem de outra cor, o light está bem grande na embalagem, isso leva a acreditar que vale a pena o investimento. Então, o light acaba sendo, boa parte das vezes, mais caro, o diet também mais caro que a versão tradicional. Só que quando a gente vai observar um pouco mais a fundo, a gente vê que realmente não tem muita diferença de um para o outro. E outra grande questão relacionada principalmente aos alimentos diet, que as pessoas sempre compram, acreditando que aquele alimento ali ele é zero açúcar, não tem açúcar. Muitas vezes realmente ele não vai ter açúcar. É comum que a indústria use o diet para tirar o açúcar dali. Só que eles substituem por outra coisa que se comporta igual um açúcar. E aí as pessoas assim, poxa, mas como é que é possível isso? É que as pessoas acreditam que açúcar é só aquele pozinho branquinho que a gente usa em casa para adoçar café e outras coisas, né, fazer bolo. Mas não é só aquilo ali. Açúcar é todo o carboidrato que é absorvido de forma rápida pelo nosso corpo, que o nosso corpo consegue utilizar como energia de forma fácil, de forma rápida. Então a gente tem glicose, xarope de frutose, a própria frutose, lactose, tudo isso são tipos de açúcares. E muitas vezes a indústria, o que ela faz? Ela tira o açúcar, então, faz o alimento ser diet, e bota uma outra coisa que gera aquele efeito doce, que aumenta a glicose, a insulina também, do mesmo jeito, faz a pessoa engordar, e aí a pessoa não entende, poxa, mas não é zero açúcar? Não tem sacarose, que é aquele açúcar de mesa. Mas tem outros tipos de açúcar que a pessoa não conhece. E aí eles botam outros nomes bonitos, nomes complicados que a pessoa não entende. E acaba comprando. Então quando a gente compara uma paçoca normal com a diet, a diferença de 1, 2 calorias, não tem diferença nenhuma, né? Então a mesma coisa do achocolatado, se a gente for comparar o achocolatado light com o normal, praticamente não tem diferença nenhuma, diferença de 4 calorias entre os dois, não faz diferença nenhuma. Agora no bolso faz. Tem de diferença no bolso, exatamente, né? O custo é muito mais elevado desses alimentos. Meninas, Exatamente. fez sentido para vocês o que foi falado aqui até agora? Comenta aqui para a gente saber se fez sentido. Aí surge aquela dúvida, né? Nutri, mas como que eu faço aí para saber se o alimento é bom ou não? Porque a gente sabe, né? O mercado, ele é um local de tentação, de confusão, tudo ao mesmo tempo, não é verdade? Então, tentação por quê? Porque tá cheio de coisa gostosa ali, principalmente na boca do caixa. Você já terminou de fazer suas compras, está passando para passar suas compras para ir embora, tem chocolate, tem bala, tem refrigerante, tem um monte de coisa. Então, tem tudo de muito fácil acesso aos seus olhos. E é uma confusão, porque é muita informação que deixa as mulheres extremamente confusas. Então, pega a gente, na verdade, né? A gente pega o produto, coloca na mão e vê, nossa, zero gorduras. E pensa, nossa, esse não tem gordura, vou levar esse aqui mesmo. Vai dizer que não é assim. A gente fica confuso. Chega lá, abre lá a geladeira, tem uma infinidade de produtos. É zero isso, é zero aquilo outro. Não é verdade? Nossa, não tem gordura, vou levar esse. E mesmo que a mulher pensa, chega ali, ou até mesmo outra pessoa, né? Esse aqui é livre de transgênico. Esse diz que é zero açúcar. Esse diz que é integral e não tem não sei o quê.
Então é muita informação ao mesmo tempo em vários produtos muito parecidos, tá certo? Então isso acaba gerando sim uma confusão na hora de adquirir o produto, não é verdade? E a verdade, gente, é que a indústria, de uma forma geral, ela acaba fazendo isso. Esse é o objetivo dela, não é verdade, Venceslau? É bem assim mesmo. É engraçado porque a gente sempre fala, né? Cuidado para não julga um livro pela capa. E a maioria das pessoas faz isso no mercado. Vai pela capa, vai pela embalagem. E realmente, ela pega um pão, tem lá 100% integral. Ela, opa, vou levar esse aqui. Aí daqui a pouco ela olha que um que tem zero açúcar bem grande na frente. Daí ela assim, poxa, qual que eu levo? Daqui a pouco ela vê um outro lá que marca 15 tipos de grãos integrais. Aí ela já começa a ficar na dúvida. Né? Então, é um jogo de competição que existe no mercado, né? Porque cada produto quer vender o seu. Então, eles usam estratégias para tentar atrair a atenção. E é importante que as mulheres tomem cuidado na hora de escolher o produto para realmente não se deixarem levar simplesmente por uma frase que chama atenção ou por uma embalagem um pouco mais bonita. A gente sabe que uma embalagem bem apresentada é importante, a gente vai levar um negócio que está todo amassado, riscado, mas tem pontos estratégicos numa embalagem que a gente precisa analisar para poder saber se aquele produto vale a pena levar para casa ou não. Porque o principal não é nem a questão de, poxa, eu não posso levar um chocolate para casa. Claro que pode. Mas o importante é você levar o chocolate sabendo que aquele ali é um chocolate ao leite, tem açúcar. Se você está levando para casa sabendo o que é, tudo certo. Você pode emagrecer comendo de tudo. Agora, o ruim é quando você leva um produto para casa acreditando que ele é uma outra coisa que ele não é. É igual quando você vai numa festa, numa balada, num barzinho, você vê um cara na sua frente, por exemplo, ele está bem vestido e você vai lá, dá um oi para ele e decide casar com ele. Não dá. Tem que ter todo um jogo para compreender aquela pessoa, conhecer bem, até entrar em algo mais sério. Né? E na questão da indústria, ela tenta sempre te cativar pelo impulso. É botar uma frase que vai chamar a tua atenção, que vai te atrair, né, para você pegar e comprar. Então, o que a gente busca explicar é cuidado com essas frases chamativas. Geralmente, os produtos que mais usam essas estratégias são os piores, porque eles não têm tanto diferencial. Então, eles botam essas frases balaião mesmo, zero isso, zero aquilo, menos isso, fonte de não sei o quê. Então, quando ele apela muito para essas frases, geralmente é porque ele não tem tanto diferencial na fórmula dele. Então, o que é mais interessante a pessoa olhar, na realidade? Ela vê os ingredientes, o que está indo ali dentro? O que de fato tem por trás dessa embalagem? Será que é um produto que tem muito tipo de açúcar, muitas farinhas misturadas? Olhar também a tabelinha nutricional, aquela que a gente vê a quantidade de calorias. Dá uma olhada, ver se o produto realmente ele é menos calórico que a versão normal. Não custa nada. Vai levar o requeijão light, tá a fim de levar o light, pega o normal e o light. E olha a tabela nutricional e vê se realmente vale a pena investir aquele dinheiro a mais. Por exemplo, tem um exemplo do ketchup, que a gente já falou outras vezes, que as pessoas vão lá ver o normal e o zero. Aí leva o zero. O zero custa R$ 6 mais caro. E tem uma caloria de diferença. Não faz diferença nenhuma. E aí ela vai e compra, porque está marcando zero na frente da embalagem. Joga dinheiro fora. Dava de ter comprado outras coisas no lugar. Então, a embalagem, ok, ela é importante para um produto, mas a gente não pode comprar um produto só pelo que está escrito. É aquele negócio, chegou no mercado, um produto chamou atenção, beleza, olha ele, mas vira e vê o que está atrás, vê como é que estão os ingredientes. Boa. Meninas, vocês estão gostando da live? Coloca aqui pra gente saber, sim ou não. E claro, né? Já cliquem aqui no aviãozinho, compartilhe essa live aí com as suas amigas, tá certo? Vamos fazer essas informações chegarem a mais pessoas. Bora bater aqui 50 pessoas na live? Manda aí que a gente vai falar já já de alimentos que engordam e que você nem imagina, que tá aí no mercado e você tá levando para sua casa. Que alimentos serão esses, né? Meu Deus. Então, se você não quer mais ser enganada, se você não quer mais que a sua tia, sua mãe, sua prima, suas colegas do trabalho sejam enganadas, toca aí no aviãozinho e manda essa live aí para todas elas, tá bom? Bom, e como elas devem fazer, né?
para evitar cair nessa armadilha da indústria? Qual é a técnica que tu pode mandar aí para elas, né? Tem algo que elas podem fazer a partir de hoje, a partir de amanhã, quando elas forem no mercado? Pode. A primeira coisa que a gente faz, né, para não ser mais enganado, é começar por dentro de casa. Então, a primeira coisa que é importante que elas façam, até depois dessa live, é dar uma olhada em alguns produtos que elas geralmente compram. Ah, um pão integral, de repente um requeijão, e dar uma olhada no que tem ali, naquele produto. Começando pelas coisas que a gente tem em casa. E aí, olha os ingredientes, tá? E aí, dentro dessa lista de ingredientes, vê quantos ingredientes que tem ali, por exemplo. Se é uma lista muito grande, normalmente o produto não é tão bom. Se é uma lista muito grande, quer dizer que o produto tem muito conservante, muitos estabilizantes, e isso não é legal. Outro ponto é quantos nomes difíceis esse produto tem. Quanto mais nome difícil ele tem, pior é o produto. Esses nomes difíceis que a indústria coloca, tá? É sempre para te gerar confusão, para ficar uma coisa chique, como se fosse algo muito diferenciado. E na verdade, simplesmente, são coisas para fazer ele durar mais, para fazer com que ele não estrague com tanta facilidade. E geralmente são coisas que não fazem bem para a saúde. Então são pontos que a gente tem que observar. A principal técnica a partir de hoje é, primeiro, verificar o que tem em casa. A gente começa por dentro de casa e analisar, será que esse produto realmente está tão saudável assim? Vale a pena eu continuar comprando ele? E aí, como que eu faço para analisar isso? Olhando os ingredientes. Uma lista muito grande não é legal, né? Então você pode separar alguns itens, né, para você avaliar se vale a pena ou não. Lista de ingredientes muito longa não é legal. Nomes muito difíceis não são legais também. E claro, alguns ingredientes, tá, que estão lá na formulação, vocês já conhecem, eles têm que estar lá no finalzinho dos ingredientes. Porque um macete aqui, a indústria é obrigada a colocar os ingredientes por ordem de quantidade, sempre do maior para o menor. Então, quando você pega um pão integral e o ingrediente que está lá em primeiro lugar é farinha de trigo integral, é porque ela é o ingrediente que tem maior quantidade. Se você pega um pão integral e o primeiro ingrediente que marca lá é açúcar, quer dizer que o ingrediente que mais tem é açúcar. Então, qual que é o melhor? É o pão integral que o primeiro ingrediente é farinha de trigo integral? Ou é o que o primeiro ingrediente é o açúcar? Tem pães integrais, por exemplo, que eles dizem que são 100% integral. Aí você vai ver os ingredientes, né? Ele bota bem grande na frente, 100% integral. Você vai ver os ingredientes dele, aí o primeiro ingrediente, farinha de trigo, normal. Aí depois, óleo de palma. Depois, açúcar. Aí depois é que tem um pouquinho de farinha integral. Esse é um macete importante para vocês analisarem se ele é bom ou não. É os ingredientes e a ordem desses ingredientes. Então, lista muito grande, nomes muito difíceis que vocês não conseguem entender. E lá, logo no começo, farinha normal, que é a farinha branca, açúcar, gordura, não é interessante. Então, esses alimentos vocês já conseguem optar por versões melhores. Tá? Então, esse é um macete que vocês podem usar ainda hoje, depois dessa live. Perfeito, perfeito. Meninas, chegou a hora então da gente revelar para vocês os alimentos que mais engordam e que estão aí distribuídos pela prateleira do mercado, né? E que muitas vezes você acaba levando para sua casa achando que são inofensivos, que são saudáveis, né? E que vão te emagrecer, mas na verdade só estão o quê? Te engordando, te inflamando, né? Fazendo você criar aí a barriga, a famosa pochete, e claro, te fazendo jogar dinheiro fora. Quem aqui quer saber quais são esses alimentos? Comenta eu quero aqui agora. Comenta aí pra gente saber se você quer ou não. Bom, eu vou começar falando aqui de um primeiro, gente, que ele é muito popular. Eu vejo assim as pessoas pegando de monte, que é a batata congelada. Aquelas de saco, sabem, que ficam lá na geladeira, né? É uma opção prática para você colocar na air fryer e tudo mais, certo? Então, gente, ela não é tão boa quanto parece, não, ok? O problema é que essa batata, ela já está frita em óleo. Aparentemente parece saudável. Você veja lá aquele pacotão, um monte de batata, é só colocar na air fryer. Nossa, maravilhoso. Mas não tem nada de maravilhoso ali.
Ela já foi frita e ela tá ali só esperando você levar para casa para te engordar, tá bom? Então, quando a gente junta carboidratos com gorduras ruins, que é o caso dessa batata de pacote, gente, o nosso corpo acaba o quê? Inflamando, acaba te inchando também. Inclusive, ontem eu falei sobre inchaço em uma live, né? E isso acaba o quê? Travando o teu metabolismo e te fazendo engordar e piorar o teu emagrecimento, certo? Então, por isso que você precisa tomar cuidado com essa opção, ok? Parece saudável, mas não é. Quem aqui, quero que vocês sejam sinceras, quem aqui tem o hábito de comprar esse tipo de batata? Que está lá no mercado congelada. Você tem o hábito, ou você tinha o hábito, né? Ou você comprou recentemente? Manda aqui para a gente saber. Só manda aí. Isso. A gente não está aqui para te criticar ou para te julgar, não. É só para a gente conhecer um pouquinho vocês e a rotina alimentar de vocês, tá bom? E qual é o segundo alimento? E só antes da gente passar para o segundo, é engraçado que essa batata, ela atrai muito a gente porque ela fica diferente da batata que a gente faz, né? Se a gente pegar a batata que a gente compra pronta, congelada, botar na air fryer e botar ali a preparar, ela fica de um jeito. Se a gente fizer com a batata in natura, cortada, e botar, não fica igual de jeito nenhum, né? Fica seca, não fica boa. Por que será, Então, né? e Por causa aí, dos aditivos, né? exatamente, essa batata ela já vem, aí a pessoa o que ela faz? Ela compra esse pacote, show, eu não vou fritar, vou levar para casa, e o pior é que ela leva para casa para um monte de gente em casa comer, porque ela acha que é saudável, né? E aí ela faz na airfryer, ela investe numa fritadeira elétrica, que é bem mais saudável, bota, né, essa batata ali, prepara e diz, poxa, eu estou comendo algo mais saudável, sequinho, porque a batata inglesa é um carboidrato muito bom, ela é saudável. Só que essa batata que a gente compra, por que ela fica tão perfeita, né? É porque ela já vem com aditivos, ela já está pré-frita, ela já foi frita antes. Então, basicamente, quando você bota na air fryer, você só evita de botar mais gordura ali. Só que daí tem gente que faz pior, né? Compra e não bota na air fryer. Vai fritar o negócio de novo. No óleo, exatamente. Aí é gordura com mais gordura. Claro, existem eu acho que uma ou duas marcas no mercado que ela não é pré-frita, que ela é in natura congelada, mas é raro de encontrar, é muito difícil de encontrar essa batata. Né? As pessoas geralmente levam aqui já está pré-frita. Então tem que olhar a embalagem, por isso que a gente fala, né? A importância de ler o rótulo, porque eu só vi até hoje no mercado uma marca que não é frita. E aí dá para usar na air fryer. Inclusive tem uma marca de uma batata dessas que no rótulo já diz, né, que é 5% de batata e o restante de gordura hidrogenada. Então, olha, gente, o que vocês estão comendo? Gordura hidrogenada, que é altamente perigosa, risco de entupir veias, artérias, infarto e, claro, ganhar gordura, principalmente na região abdominal. Então, tá vendo? Está nos detalhes. Vocês são enganadas o tempo inteiro. É bem isso mesmo, tem que cuidar, não adianta. Pois é, e aí a gente entra então no segundo alimento, que é, né, pasmem vocês, pasta de amendoim. E aí agora todo mundo me olha, meio arregalado, né? Poxa, mas pasta de amendoim é saudável? É saudável, é saudável. Só que a gente tem duas questões relacionadas à pasta de amendoim. Primeira questão é que, bom, a pasta de amendoim, ela se popularizou bastante. Várias pessoas começaram a comprar pasta de amendoim, principalmente quem é mais fitness, né, que gosta de exercício e tal, e começou a comer pasta de amendoim como se ela tivesse zero caloria. Só que a pasta de amendoim é feita do quê? De amendoim. E o amendoim é fonte de gorduras, gorduras boas, mas é fonte de gordura. Então a pasta de amendoim, ela é calórica também. Não que você não possa comer, mas o fato da pessoa enxergar a pasta de amendoim como um alimento saudável faz com que ela coma como se não houvesse amanhã. Ela é saudável, mas ela pode sim te engordar. Ela é o dobro mais calórica que, por exemplo, leite condensado. Novamente, ela é saudável, mas tem que controlar a quantidade. Eu vejo gente comendo pasta de amendoim no café da manhã, com torrada no lanche da tarde, no lanche da manhã. Depois, à tarde, pão com pasta de amendoim. Vai jantar, depois do jantar, uma vontade de pão doce, mais uma colher de pasta de amendoim. Só aí já foi 1000 calorias de pasta de amendoim.
né? Aí a gente entra também num outro problema da pasta de amendoim. A pasta de amendoim, como ela cresceu muito, o que a indústria começou a fazer? Né? O que a indústria começou a fazer depois que viu que a pasta de amendoim começou a crescer? Ela fez o quê? Ela foi lá e estragou a pasta de amendoim. Porque ela começou a fazer o quê? Lançar versões alternativas. Pasta de amendoim com avelã, pasta de amendoim sabor chocolate branco, com leite condensado, e começou a deixar o que era calórico ainda mais calórico. Então, claro, tem várias pastas de amendoim que são uma delícia hoje em dia. Sabor coco, chocolate com coco, sabor coco queimado, sabor chocolate, chocolate branco. É uma delícia, é um absurdo de bom. Mas é bem mais calórica que a versão tradicional dela ainda. Então a gente tem que cuidar. Não é porque o alimento é saudável que a gente pode comer como se não houvesse amanhã. Não concorda comigo, Bruno? Com certeza, até porque assim, né? Se tu for olhar, o que a pasta de amendoim é feita? De amendoim. Aí você pega algumas pastas de amendoim, já tem uma lista enorme do que tem ali dentro. Aí tu te pergunta, isso não é uma pasta de amendoim, isso aqui tem um monte de coisa aqui dentro. Totalmente doce, né? Até mais do que o normal de uma pasta de amendoim. Então, gente, tomem cuidado. A indústria quer o tempo inteiro fazer com que você gaste mais dinheiro também. Pasta de amendoim, gente, tem pasta de amendoim de R$ 60, de R$ 40. Eu acho um absurdo o preço. Tem pasta de amendoim de R$ 100, eu já vi. R$ 100. Aí eu te pergunto, pra que tu gastar esse dinheiro todo com pasta de amendoim? Se tu pode comer o amendoim in natura, se tu pode comer a castanha, se tu pode comer outros alimentos, fontes de gorduras boas, e que não vão te engordar tanto quanto a pasta de amendoim, né? É o que acabaram de dizer, né? Tem que comer de forma moderada. Não de forma desordenada, como se não houvesse amanhã, porque a pessoa vai engordar comendo pasta de amendoim. Então tem que cuidar, não dá para comer à vontade também. Né? Perfeito. Bom, e o terceiro alimento que eu vou falar agora, meninos, vocês vão cair um pouquinho para trás também, tá? Que é o açaí. Eu quero saber, quem é que tem hábito de consumir açaí? Comenta aqui pra gente saber. Bom, gente. Açaí é uma delícia, né? Açaí, assim como a pasta de amendoim, né? O açaí ele também é super saudável. A versão natural é ótima demais, inclusive para quem quer emagrecer. Mas sabe qual é o grande problema do açaí, gente? Esse principalmente que a gente encontra nos mercados, né? Eles não são naturais. Pelo menos a grande maioria deles não é. Eles são cheios de xaropes ali dentro, né? Ou seja, que fazem o seu açúcar no sangue ficar lá nas alturas, ou seja, sua glicose, né? Falando de um termo mais bonito, aumenta um montão a sua insulina, né? Te incham, te inflamam, inflama aí o seu corpo e não te deixa emagrecer. Aí você quer ser mais saudável? Olha no freezer, opa, um açaizinho. Vou levar para casa, vou comer à noite, vou comer ao longo do meu dia. E você acha que é uma boa ideia, eu não te julgo, porque eu também gosto. E se eu não soubesse, eu também levaria para minha casa. Mas agora que você já está sabendo, a partir de agora você não vai mais levar, tá bom? Então, gente, vocês podem olhar. Lá no açaí do mercado vai ter xarope de milho, xarope de guaraná, xarope de malte. Gente, isso chega a ser pior do que o próprio açúcar puro, tá certo? Então, não levem para casa de vocês. Tomem muito cuidado. Somente açaí natural que tem o poder aí de te ajudar no emagrecimento. O resto é tudo tranqueira. E aí a gente entra num ponto importante, porque às vezes a pessoa está com vontade de comer uma coisinha doce, depois do almoço, geladinha, e aí ela pensa assim, eu não vou levar um picolézinho, eu vou pegar e vou trocar por um açaí que é mais saudável, menos calórico. E aí ela troca aquele picolé de chocolate, às vezes, por um açaí que, na verdade, não é um açaí natural. É um açaí cheio de xarope. E esses xaropes, realmente, são super calóricos. Aí, claro, esse açaí fica mega doce, tudo. Ele até fica com uma consistência diferente do que o açaí normal. E aí a pessoa acaba engordando por causa disso. Às vezes ela deixa de comprar um chocolate, às vezes que ela gosta, que muitas vezes é bem menos calórico e mais barato, para levar esse tipo de açaí. Claro, tem a versão do açaí natural, que é interessante,
Dá para fazer algumas misturas com açaí natural que também ficam bons, botando um pouquinho de leite em pó, colocando algumas frutas como morango por cima, fica uma opção muito bacana. Agora, esses do mercado, a maioria é cheia de xaropes. E pelos ingredientes, que é o macete que a gente ensinou, dá de identificar isso. Muitos ingredientes, um monte de xarope incluído ali, é zica, né? Então tem que cuidar realmente, o açaí é uma armadilhazinha ali. Uhum, perfeito. E vamos lá para o quarto alimento, então. Quarto alimento, né? Esse é bem perigoso porque as pessoas acabam se enganando muito com relação a ele, que são os alimentos desidratados. Então, quando a gente pega, por exemplo, banana desidratada em formato de chips, maçã desidratada em formato de chips, as pessoas veem aquilo ali e acham mega interessante. Poxa, vou levar, né, uns chips de banana, uns chips de maçã, é muito, muito legal, vou levar. Só que o que acontece? Uma coisa é você comer a fruta, né, a fruta inteira. A fruta inteira tem um monte de água junto. Quando a gente come esses alimentos desidratados, a gente basicamente está comendo o carboidrato e o açúcar daquela fruta. Toda a parte de água foi tirada. E aí o que acontece? Quando a gente pega, por exemplo, 100 gramas do alimento desidratado e 100 gramas do alimento normal, natural, o desidratado fica o quê? Muito mais calórico, porque perdeu água. Não é verdade? Então, as pessoas precisam cuidar muito, porque eu vejo isso acontecer com muita, muita frequência. A pessoa, eu vou assistir um filminho em casa, aí eu levei aqui um chipzinho de batata, perdão, de banana, aí ela pega lá um monte de banana cortada, desidratada, ela fica fininha, só que é mega calórico, porque perdeu toda a água que tinha ali. Aí alguns ainda jogam um monte de sal ali dentro, né? Algumas indústrias metem sal ali mesmo para durar mais ainda. Algumas ainda botam açúcar por cima, né? Mas de uma forma geral, os alimentos desidratados tem que cuidar com a quantidade. A ameixa seca também tem que cuidar um pouco com a quantidade, para não exagerar. Não que não possa comer ou que não seja muito saudável. Só que é aquela questão, ela engana, faz com que você coma mais quantidade, uma quantidade maior, e por não ter a quantidade de água que teria o alimento natural, você come mais e aquilo é mais calórico. E pode sim te engordar. E é interessante que as pessoas percebam que a gente está falando de alimentos que não são comuns de serem falados. Todo mundo fala aí que quem engorda é sorvete, é chocolate. Não. Porque vocês já sabem disso, que se você comer muito chocolate, você vai engordar. Se você comer muito sorvete, você engorda também. Onde é que está o problema? É nesses alimentos que as pessoas nem imaginam que eles podem engordar. Sim. Então, quem é que ia saber que eu não posso comprar um pacote de maçã desidratada e devorar enquanto eu assisto Netflix? Seria muito melhor fazer um pacotão de pipoca sem óleo, né? Perfeito. Meninas, vocês estão gostando? É uma novidade para vocês que a gente falou aqui? Comenta aqui para a gente saber. Se vocês têm alguma dúvida, também pode mandar aqui para a gente, tá bom? Bom, o quinto alimento que eu vou falar agora, gente, são aquelas carnes processadas. Elas são práticas, estão ali congeladas no mercado, né? Parecem ótimas opções, principalmente para você levar para casa, por uma facilidade na hora de estar preparando. Mas, meninas, essas carnes, elas estão lotadas de gordura. Além, claro, né, de eles usarem cortes de carne super gordos, né? Então, boa parte dessas carnes, elas são, sabe o quê? Pré-fritas. Exatamente isso que você acabou de ouvir. Pré-fritas. Então, assim, ou seja, eles estão misturando ali gordura com gordura. A gordura da própria carne com a gordura da fritura, né? Ela já passou por um processo de fritura ali. Então, imagine essa combinação. Misturam a gordura saturada, que aumenta aí o risco de doenças no coração, né? Acaba te inflamando, te deixando com mais pochete, com mais gordura na região abdominal. E junta ainda mais com o óleo da fritura. Virou uma bomba calórica, uma bomba inflamatória dentro de você, tá? Então, gente, eu sei que essas opções são bem comuns, porque eu já orientei várias mulheres, né? E várias também já me relataram que compravam esses alimentos com frequência.
Ah, já tá fácil mesmo, só levar para casa, colocar na airfryer, tá tudo pronto, tudo lindo e maravilhoso. Não, gente, é horroroso. Essa é a palavra que eu considero esse alimento, é horroroso. Mesmo sendo prática, são péssimas opções, péssimas. E aí, você ainda não contente, vai lá, às vezes frita também, às vezes coloca outros alimentos piores em cima, né? Então, não façam isso. Se você tem o hábito, conhece alguém que tem esse hábito, já orienta, que você viu aqui na live, não é legal para quem tem aí, para quem quer emagrecer, para quem tem problema do coração, tá certo? Para quem tem pochete, enfim. É bem isso, porque essas carnes processadas são práticas e eles usam imagens bem bonitas na frente, como se fosse carne 100% natural, né? Só congelada, e na verdade não. Algumas vêm até já temperada com um monte de coisa ali dentro, elas vêm com bastante conservante para durar mais e são mega gordurosas. Então, realmente, elas não são interessantes para quem busca emagrecer e por mais que sejam práticas, tem essa capacidade inflamatória por essa presença de gorduras que não são boas, né? E bom, a gente entra agora no último alimento da nossa lista, que é o sexto, né? O sexto alimento dessa nossa lista, que é alimentos que engordam muito mais do que você imagina, né? E aí, Vamos só esperar ver se alguém acerta. Meninas, eu quero que vocês chutem o alimento que vier na sua cabeça, tá? Qualquer um. Qual alimento que você acha que engorda, que tá aí no mercado, mas você assim, ó, sei lá. Ah, eu acho que é esse. Ah, eu acho que é aquele outro. Eu te garanto que você já comprou ele. Todo mundo aqui acredito que já comprou alguma vez. Chuta aí só pra gente ver se alguém acerta. Não é o miojo. Não é. Passou bem longe, muito longe do miojo. O miojo vocês já sabem que é horroroso. Mas olha, esse daí vocês nem imaginam, eu acho. elas não imaginam porque é um alimento, na verdade, que é saudável, né? É saudável, é É aí que verdade. está o problema, ele é saudável. Não é torrada, não é tapioca. Qual? Mais? Vão chutando aí. Não é o iogurte. Não é a batata congelada, a gente acabou de falar da batata. Vamos lá. Não é a tapioca, meninas. É saudável, mas engorda. Qual É difícil será? acertar, É é difícil, difícil, pois é. Não é o é macarrão. difícil. Não. Bom, vamos acabar com esse suspense delas. Esse sexto alimento, ele é mega saudável. Ele tem um monte de nutrientes, tá? Entre eles o resveratrol, que a gente chama de polifenol, que protege as artérias do coração, aumentam longevidade, fazem a gente envelhecer de forma mais lenta. Só que é mega calórico e as pessoas usam como se fosse água, que é o suco integral de uva. Suco integral de uva. Ele é saudável? Sim, é extremamente saudável. Só que tem que ser tomado com bastante moderação, porque ele é bem calórico. Tá? Um copinho de 200 ml equivale a mais do que 100 gramas de arroz. Você consegue trocar um copo de suco integral de uva por mais ou menos 250 gramas de batata inglesa cozida. Tá? É muita coisa, muita coisa. Ah, então eu não posso nunca mais tomar? Você pode, mas o que que eu vejo? Eu vejo que as pessoas compram o suco integral e elas tomam suco integral de uva no café da manhã, elas almoçam tomando suco integral de fruta, né, de uva, elas chegam à noite, naquela garrafa bonita de vidro, né, toma mais um copo de suco integral. Então, o excesso disso acaba sendo muito ruim, porque ele é muito calórico. Vai te dar nutrientes, mas vai te dar aquela pochete, porque é calórico, tem o açúcar da fruta ali dentro, então tem que ser tomado com muita moderação. E ninguém fala sobre isso, porque ele é só visto como um alimento saudável, e de fato ele é, mas não é porque é saudável que a gente pode exagerar. Principalmente quem quer emagrecer tem que tomar cuidado com os sucos naturais de frutas. Por quê? Quando a gente vai comer a fruta inteira, tá? Quando a gente vai comer a fruta inteira, a gente vai mastigar, a gente vai engolir aquela fibra.
que tem na fruta. Então, é diferente. A gente vai comer o quê? Uma, duas frutas? Agora, o suco, ele é feito com um monte de fruta. Um copo de suco de laranja, por exemplo, ali vai mais 6, 8, 10 laranjas. E a gente perde toda a fibra. Então, isso tem uma grande chance de contribuir para que você engorde. Eu até vi que alguém botou, meu médico disse que é bom. É saudável. Só que Com certeza. não é porque ele é saudável que você pode ficar tomando de qualquer jeito. Vai engordar sim por conta disso. Então tem que tomar o quê? Com moderação, com responsabilidade. Quer tomar uma vez por dia? Escolhe uma refeição então e toma um copo. Não vai me tomar 3, 4 copos por dia. Que aí você vai somar muita caloria no seu dia. Isso vai atrapalhar o emagrecimento. Uhum, perfeito. E meninas, gostaram desses 6 alimentos que a gente falou aqui? Gostaram? Comenta aí pra gente saber se você tá gostando, se você gostou desses alimentos, se foram novidades para você, que eu acredito que foi para a grande maioria, né? E meninas, sabem de uma coisa? Esses alimentos também acabam aí aumentando a sua barriga e é uma das coisas que mais incomodam vocês, né? Principalmente quando você senta, fica aquele volume te atrapalhando, a calça fica marcando, a blusa fica marcando, alguma roupa fica marcando, né? E a gente sabe que a barriga é algo que incomoda muito, muito vocês, tá? Mas eu quero te falar que você não precisa aí esperar, né? Estar sem barriga acumulada, aí, sem essa gordura acumulada na região da barriga, né? Para aproveitar os bons momentos da sua vida, tá? E nem deve fazer isso, ok? Então você tem que sair, se divertir. E é por isso, meninas, que amanhã eu vou trazer aqui uma outra convidada, né? Hoje um convidado, amanhã uma convidada, para a gente falar. Olha só que legal o tema da live de amanhã. Para a gente falar amanhã de estilos poderosos. A gente vai falar amanhã de 6 opções que ajudam a disfarçar a gordura da barriga. Olha que incrível, tá? Então amanhã, meninas, a gente tem encontro marcado com uma convidada muito querida, muito especial. Temos comentários por aqui? Temos alguns, eu acho. Vamos ver aqui então. Amei a aula. Vamos lá. Suco que eu tomo depois do almoço é o de laranja. Muito obrigada por dedicar seu tempo para nos ajudar. E é isso aí. Gente, então amanhã eu quero vocês aqui comigo às 8 horas da noite, tá? A gente tem encontro marcado. Eu quero que vocês recepcionem a nossa convidada de amanhã, igual vocês recepcionaram o nosso convidado de hoje. A gente está na semana de aquecimento para a nossa jornada do emagrecimento feminino, que vai acontecer a partir do dia 27 de março, tá bom? Então, se você ainda não está inscrita por algum motivo, o prazo já está acabando, o link está na minha bio. É totalmente gratuito, não paga nada e você vai ter acesso ao melhor conteúdo de emagrecimento exclusivo. Não vai vir aqui para o Instagram. É somente para quem está inscrita na jornada do emagrecimento, tá bom? Adoramos as dicas. Obrigada por nos doarem o seu tempo conosco. Obrigada, foi muito importante essa live. Que bom, gente. Que bom que vocês estão gostando. Então a gente se vê amanhã às 8 horas da noite. Nutri, muito obrigada pela tua participação e a gente se vê lá do outro lado, né? Onde tu é um mentor das minhas alunas, onde tu dá as aulas maravilhosas lá para elas. É isso aí, obrigado pelo convite e obrigado a todas essas mulheres que estavam aqui com a gente, né? Valorizam também esse tempo que a gente cede, né? São quase 9 horas, depois umas 14 horas de trabalho a gente está aqui de forma gratuita, ajudando todo mundo, fazendo essas lives. A Bruna está aqui todo dia, eu vejo ela aqui todo dia fazendo live de forma gratuita para vocês. Então é muito legal ver esse reconhecimento de vocês, por esse trabalho que ela faz de ajudar realmente vocês. Tá bom? Um beijão, a gente se vê então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.